Olá mais uma vez, voltamos aqui com a aula a respeito da progressão geométrica. Já aprendemos o que é uma progressão, uma PG, como calcular a razão de uma PG, as classificações e chegamos ao termo geral. Agora nessa aula nós vamos aplicar o termo geral para resolver alguns desses exercícios que aqui estão. Então o primeiro exercício diz o seguinte: determine o oitavo termo da PG, 2, 6, 18 e assim nessa sequência. Pois bem, vamos retirar alguns dados desse nosso problema aqui. Ele pede o oitavo termo, ou seja, eu quero calcular o meu chamado A8. Esse é o valor que eu estou procurando. Se ele pedir o oitavo termo, significa dizer que o número de termo dessa progressão vai ser o próprio 8 que eu estou querendo calcular. Então, n igual a 8. O primeiro termo, observando a nossa progressão geométrica ali em cima, vale 2. E a razão eu vou calcular de que forma, como a gente já viu, ou o segundo divide pelo primeiro, ou o terceiro divide pelo segundo, e assim sucessivamente. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, essa é a nossa razão. O termo geral que chegamos na aula passada foi a n, enésimo termo, é igual ao primeiro termo, vezes a razão, elevado a n menos 1. Aí é só aplicar os valores que nós retiramos do problema. A n, enésimo termo, é o valor que eu quero encontrar, que seria o meu oitavo, que vai ser o A8. O primeiro termo vale 2, a razão é 3, elevado a n menos 1. O n vale 8, menos 1 vai ficar 3 elevado à sétima potência. A8 vai ser igual. Aqui lembrando que eu tenho uma expressão numérica com multiplicação e potência. Primeira coisa que eu vou ter que resolver é a potência para depois multiplicar pelo 2. Então o 2 repete e eu vou fazer a potência de 3 elevado à sétima. Como é que eu faço? 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma dica, né? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 8, 72. 729. E 729 vezes 3, que falta mais uma vez aqui. 3 vezes 9, 27, 1, 2. 3, 2, 6, com 2, 8. 3, 7, 21. 2.187. O meu A8 vai ser igual a 2.187 vezes 2, multiplicamos aqui na sequência, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16 com 17, 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o oitavo termo dessa sequência, 4.374. Ok? Vamos ao segundo exemplo, o exercício. Vamos tirar os dados já passo a passo para resolver esse problema. O terceiro termo de uma PG é 612. Então, o terceiro termo é A3, igual a 612. Se ele deu o terceiro termo, significa dizer que o número de termos dessa PG é 3. Seguindo o problema, se a razão é 6, então Q é igual a 6. Qual é o primeiro termo? Então, o primeiro termo é quem eu quero descobrir neste problema. De novo, utilizando o termo geral, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A n seria o enésimo termo, ou o último termo da minha progressão, que ele já me deu aqui, ó, que vai até o terceiro termo, e o terceiro termo já vale 612. Então, no lugar do a n vai ser 612. Primeiro termo eu quero descobrir. Razão é 6, elevado a n menos 1. n vale 3, menos 1 vai ser 2. Continuando, eu tenho 612 igual. Lembrando que eu tenho que resolver sempre a potência primeiro, então repete A1 vezes 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Agora aqui nós temos o seguinte, 36 vezes o primeiro termo é 36A1, ou seja, ele está multiplicando, eu vou passar para o primeiro membro em forma de divisão. Então vai ficar assim, 612 dividido por 36 é igual ao primeiro termo. Levando para cá, nós temos, vamos recordar um pouquinho de divisão, 612 dividido por 36. 36 vezes 2 é 72, já vai passar do que nós queremos. 1 vezes 36 é 36. 1 não tira 6, eu vou pegar uma dezena daqui, vai ficar 11. 11 tira 6, sobra 5.
5 tira 3, sobram 2. Baixamos o próximo 2 lá. 252 dividido por 36, vamos ver aqui, vai dar 7 vezes 6, 42, acho que provavelmente vai ser 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25 exatamente. Zerou aqui. Significa dizer que o nosso primeiro termo, que foi a divisão de 612 por 36, é igual a 17. Aqui está o valor do primeiro termo. Próximo exemplo. Qual a razão de uma PG? Então, o primeiro dado que eu já vou tirar do problema, eu quero saber a razão em que o primeiro termo é 5, A1 vale 5, e o quarto termo, quarto significa A4, vale 135. Se ele me disse A1 e A4, significa que essa PG tem 4 termos, ou seja, N igual a 4. De novo, no termo geral, a N, que seria o enésimo ou último termo, já vale 135, é igual primeiro termo que eu já tenho valendo 5, vezes a razão, que é quem eu quero descobrir, elevado a N menos 1, N vale 4, menos 1 vai ficar 3. Aqui nós temos mais uma vez um número multiplicando uma variável qualquer. Se eu tenho um número multiplicando uma variável, eu posso passar ele para o outro membro em forma de operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 135, passei o 5 dividindo, é igual a Q elevado à terceira potência. 135 dividido por 5, eu acredito que vai dar 27. 5 vezes 7, 35, 5 vezes 2, 12, 10, com 3, 13, é isso aí. Então, 135 dividido por 5 é igual a 27, igual a Q elevado à terceira potência. Pois bem, o que eu quero calcular aqui é o valor do Q, da minha razão. E essa razão está elevada a um expoente 3, a uma potência. O que eu faço então? Lembrando que sempre que eu quero transportar de um membro para o outro, eu estou transportando e invertendo a operação em que ele está. Então, se eu tenho uma potência aqui, eu vou inverter para cá, jogar para o primeiro membro, nesse caso, em forma de operação inversa, porque o inverso da potência é a radiciação. Então, o que acontece aqui? Vou isolar o Q e vou passar essa potência para cá em forma de raiz cúbica. Raiz cúbica de 27. Razão vai ser igual. O que significa uma raiz cúbica? Qual o número que multiplicado 3 vezes ele, vezes ele, vezes ele, que vai resultar em 27? Sabemos que é 3. Ah, professor, se eu não sei que o 3, que vai ser a raiz cúbica de 27, o que é que eu faço? Eu pego o número que vai ser meu radicando e faço a faturação dele através de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, assim por diante. Não conseguimos dividir o 27 por 2, porque não é par, mas conseguimos por 3. 27 divide por 3 é 9, 9 divide por 3 é 3, 3 divide por 3 é 1. Que chegamos aqui a 3 elevado à terceira potência. Então, se nós tínhamos uma raiz cúbica, potência com índice de mesmo valor, se anulam e sobra a razão igual a 3. Todas as vezes que um exercício pedir a razão de uma progressão geométrica, é isso que vai acontecer. A razão vai ficar elevada a algum expoente e eu vou ter que transformar em raiz de mesmo valor, de mesmo índice. Se for Q ao quadrado, raiz quadrada. Q elevado à quarta potência, raiz quarta e assim sucessivamente. Um quarto e último exemplo desse vídeo pede o seguinte: qual é o número de termos? O que é o número de termos numa PG? É o N, é esse que eu quero calcular. Então a PG está informada aqui: menos 1, menos 2, menos 4, reticências 512 e parou por aqui. Não tem mais reticências aqui, significa que esse aqui é o meu último termo. Se é o último termo, é o nosso AN, enésimo termo, vale menos 512. Primeiro termo também nós já temos como calcular, é o menos 1 que está prontinho ali para a gente. E a razão também, segundo divide pelo primeiro, menos 2 divide por menos 1, menos divide por menos fica positivo, ou seja, a razão igual a 2. Vamos ao termo geral. Enésimo termo, que é menos 512, vai ser igual. Primeiro termo, que é menos 1, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1,
n eu não tenho, então agora vai ficar isso aqui do meu termo geral. Todas as vezes que o exercício pedir para calcular o número de termos, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter uma base elevado a n menos 1. Então aqui vem mais uma propriedade da potência, ou seja, uma equação exponencial, né? Eu vou ter que igualar todas as bases de acordo com o expoente, a base do expoente do n menos 1. A base do expoente de n menos 1 é 2. Então eu tenho que tentar transformar todas as outras bases em 2 também. Como que eu faço isso? Por exemplo, 512. Eu vou pegar o 512 e vou fatorar ele em números primos. Como ele é par, eu consigo dividir por 2. Metade de 512 é 256 e assim eu vou fatorando o 512 até chegar a 1. Divide por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 que dá 1. Ou seja, 512 vai ficar a base 2, elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a nona potência. Então aqui nós temos menos 2, que o menos é do 512, elevado à nona potência, igual. A gente sabe que todo número elevado a zero é 1, ou seja, se eu transformar isso aqui em menos 2 elevado a zero, nós teremos o mesmo resultado que está lá em cima. Então, quando acontecer de ser 1 aqui, eu pego a base e elevo a zero, sempre vai funcionar. Vezes 2 elevado a n menos 1. Pois bem, eu tenho todas as bases iguais aqui, certo? Se eu tenho todas as bases iguais, eu já posso eliminar as bases e trabalhar só com os expoentes. Então aqui, como vai ser uma multiplicação, vai ficar negativo, então eu vou igualar tudo e eliminar tudo. Eu vou ficar com os expoentes aqui, 9 igual a 0, multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então 0 mais n menos 1. Agora ficou minha equação de primeiro grau, eu isolo o n como ele está aqui sozinho, e o 1 está aqui subtraindo, eu vou passar para o primeiro membro somando. Eu vou ter 9 mais 1 igual a n. Esse 0 não vale para a gente de nada aqui. 9 mais 1 igual a 10, ou seja, o número de termos dessa progressão é 10. Ok? 4 exemplos bem práticos para vocês aprenderem um pouquinho sobre a progressão geométrica e o termo geral. Obrigado por assistirem e até a próxima aula. Um forte abraço.